nome de Jesus Cristo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nos colocamos em Tuas mãos, nos ponemos en tus manos, pedimos a bênção de poder ver pedimos la bendición de poder ver as realidades espirituais por detrás das Escrituras. las realidades espirituales que están detrás de las Escrituras. Abra os nossos olhos, Senhor. Abre nuestros ojos, Señor. Sobretudo, queremos Te conhecer, Sobre todo queremos conocerte, ouvir a Tua voz, oír tu voz sermos transformados à Sua imagem. y ser transformados a tu imagen. Que o Senhor abençoe esse tempo, Que el Señor bendiga este tiempo, coordenando todas as coisas. ordenando todas las cosas. Coloca nossa mente, o nosso coração em ordem, Pon nuestra mente y nuestro corazón en orden. que seja a mente de Cristo operando em nós. Que sea la mente de Cristo operando en nosotros. Teu Espírito possa nos guiar. Que tu Espíritu pueda guiarnos. Nós contamos com a Tua presença. Contamos con tu presencia. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de para a Jesucristo, Tua glória. para tu gloria. Amém. Amén. Nós vamos abrir em Hebreus capítulo 11, Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 11, versículos 23 a 27. versículos del 23 al 27. Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 27. Hebreos 11, 23 al 27. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Temos considerado nesses dias sobre visão espiritual. Hemos considerado en estos días sobre la visión espiritual. Temos considerado uma maneira de Deus trabalhar com o seu povo. Hemos considerado la manera en que Dios trabaja con su pueblo. Frequentemente ele pergunta o que você vê. Frecuentemente Él está preguntando ¿qué es lo que ves? Ontem vimos ele perguntando 3 vezes a Jeremias. Ayer vimos esto preguntándole a Dios 3 veces a Jeremías. E também como ele treinou Abraão para olhar as estrelas do céu. Y también cómo entrenó a Abraham para que mirara las estrellas del cielo. E ignorasse a sua debilidade humana. Y que ignorara su debilidad humana. Abraão teve um caminho maravilhoso de treinamento. Abraham tuvo un camino maravilloso de entrenamiento. Deus lhe mostrou a cidade do futuro Dios le mostró la ciudad del futuro e a glória da sua herança. y la gloria de su herencia. E isso suplantou, isso tomou peso na vida de Abraão acima das suas debilidades. Y eso fue lo que tomó peso en la vida de Abraham por encima de sus debilidades. Por isso ele é chamado o pai da fé. Por eso él es llamado el padre de la Ele fe. foi glorificar, ele foi fortalecido dando glória a Deus. Él fue fortalecido dándole gloria a Dios. Em esperança ele creu contra toda esperança. En esperanza él creyó contra toda esperanza. Assim deve ser o povo do Senhor. Y así debe ser el pueblo del Señor. Como Paulo disse que não devemos atentar às coisas que se perdem, às coisas que se veem, Y así como Pablo dice que no debemos solamente ver aquellas cosas que se ven, mas sim as coisas que são eternas. sino las cosas que son eternas. Que o Senhor continue falando conosco Y que el Señor continúe hablando con nosotros e corrigindo a nossa visão, y corrigiendo nuestra
Hoje vamos falar, pelo menos nesse começo, um pouco sobre a vida de Moisés e o treinamento do Senhor com ele, El entrenamiento que tuvo el Señor con él, que é uma espécie de modelo para todos nós, seu povo. que es una especie de modelo para todos nosotros como pueblo. Em primeiro lugar, a mãe de Moisés. En primer lugar, A mãe de Moisés. la madre de Moisés. Vocês sabem o contexto. Ustedes saben el contexto. Era um período terrível contra o povo hebreu. Era un periodo terrible para el pueblo hebreo. Deus fez uma promessa a Abraão Dios le hizo una promesa a Abraham que o seu povo seria, a sua descendência seria como as estrelas do céu, de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, ainda que ele não tinha filho naquela época. aunque él no tenía un hijo en aquella época. Mas depois que o Senhor lhe deu o seu filho Isaac, Pero después de que Dios le dio a su hijo Isaac, e então gerou Jacó, él engendró a Jacob e Jacó os seus 12 filhos. y Jacob a sus 12 hijos. E quando veio uma grande fome na época de Jacó, Y cuando hubo una gran hambre en la época de Jacob, seu povo migrou para o Egito. su pueblo migró para Egipto. Eram apenas 70 pessoas. Eran apenas 70 personas. Mas na época de Moisés eram cerca de 2 milhões de pessoas. Pero en la época de Moisés eran cerca de 2 millones de personas. Passaram-se um pouco mais de 400 anos Y pasaron un poco más de 400 años e a descendência de Abraão era como as estrelas do céu e a areia do mar. y la descendencia de Abraham ya era como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Mas surgiu um novo faraó, um novo rei no Egito, Pero surgió un nuevo rey en Egipto, un nuevo faraón, que não conhecia a história de José. que no conocía la historia de José. Então, temendo que o povo hebreu fosse muito maior que os egípcios, Entonces, temiendo que el pueblo hebreo fuera muchísimo mayor que los mismos egipcios, ele ordenou que todos os meninos que nascessem dos hebreus fossem jogados no rio. él ordenó que todos los niños que nacieran de los hebreos fueran ahogados en el río. Então nasceu um menino muito bonito. Entonces nació un niño muy lindo. E agora você vê o historiador de Hebreus Y aquí usted ve al historiador de Hebreos dizendo que pela fé, depois de nascer, Moisés foi escondido por seus pais durante 3 meses. dice que por la fe Moisés, después de que nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Como pode tamanha ousadia da mãe de Moisés? ¿Cómo puede que a la madre de Moisés tuviera tamaña osadía? Diz o texto que ela viu que ele era um menino diferente. Dice aquí el texto que ella vio en él que era un niño diferente. Então isso lhe deu poder para ela desafiar a fúria de Faraó. Y eso le dio poder para que ella pudiera desafiar la furia del faraón. Às vezes os pais, quando vê seus filhos, A veces los padres cuando ven a sus hijos, vê só um menino muito agitado, muito levado. ve solamente un niño que está como muy inquieto, muy agitado. Alguns até lamentam, puxa, será que eu não tive filho muito cedo? Y algunos hasta se lamentan y dicen, ah, ¿será que tuve un hijo muy temprano? Porque nós só olhamos o aparente. Porque solamente estamos mirando las Mas apariencias. precisamos aprender com a mãe de Moisés. Pero necesitamos aquí aprender con la madre de Moisés. Ela viu algo muito além do aparente. Porque ella vio mucho más allá de las O apariencias. Espírito Santo já estava trabalhando no coração dessa mulher. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en el corazón de esta mujer. Parece que ela está vendo o futuro de Moisés. Y pareciera que ella estuviera viendo el futuro de Moisés. O povo estava orando a Deus por livramento. El pueblo estaba orando a Dios por una liberación. E Deus ia levantar um libertador. Y de que Dios iba a levantar un libertador. E aqui está o libertador. Y aquí está el libertador. Porém, ele é só um menino. Pero sin embargo ahí solamente es un A niño. nossa vida é assim, nós clamamos a Deus por coisas, Y nuestra vida es así. Nosotros le pedimos a Dios cosas, mas queremos algo perfeito. pero queremos algo perfecto. Deus envia a solução como um menino. Y Dios nos envía esa solución como un niño. Mas como estamos olhando para o lado errado, Pero estamos mirando al lado equivocado. não contemplamos a glória de Deus em coisas pequenas. No contemplamos la gloria de Dios en esas cosas E pequeñas. às vezes rejeitamos a resposta de Deus. Y a veces rechazamos esa respuesta de Dios. Precisamos aprender a ver a obra de Deus ainda em coisas pequenas. Necesitamos aprender a ver la obra de Dios aún en las cosas pequeñas. É como a manjedoura que eu falava ontem. Es como el pesebre del que yo les hablaba ayer. Se você tem um olho só natural, Si usted tiene solamente un ojo natural, você vai desprezar a manjedoura. usted va a despreciar ese pesebre. Mas se você tem visão espiritual, Pero si usted tiene una visión espiritual, alguém que é maior do que o mundo inteiro estava na manjedoura. usted puede ver que alguien mayor que el mundo entero estaba ahí en ese pesebre. Então, quando Joquebede, a mãe de Moisés, viu esse menino, Entonces cuando Jochebed, la madre de Moisés, vio a este niño, não viu apenas um menino, no vio solamente un niño, ela estava vendo a obra de Deus. sino que ella estaba viendo la obra de Dios. Ainda que ela não entendesse com plenitude, Aunque ella no lo entendía completamente, mas ela foi obediente
aquele sentimento no seu coração. Ella fue obediente a aquel sentimiento en su corazón. A obra de Deus é assim, é como a vereda do justo é como a luz da aurora. Y la vida del creyente es así, es como aquella luz de la aurora. Quanto mais você obedece àquela pequena luz que Deus colocou no seu coração, Que en cuanto más usted obedece a aquella luz, aquella pequeña luz que Dios puso en su corazón, então essa luz vai aumentando esa luz va aumentando até você ver plenamente o que Deus está fazendo. hasta que podamos ver plenamente lo que Dios está haciendo. Ela colocou esse menino num cesto e colocou no rio, Entonces ella puso al niño y lo puso en un cesto y lo puso en el e aí río. você tem um milagre que aconteceu. Y ahí usted ya puede ver el milagro que ocurrió. A filha de Faraó tomou esse menino La hija de Faraón tomó al niño e agora devolveu para sua mãe. y lo devolvió a su madre. Ela seria a ama que ia criar Moisés. Ella sería aquella mujer que iba a criar a Moisés. Embora Moisés foi treinado para ser um príncipe do Egito, Y aunque Moisés fue entrenado para ser un príncipe de Egipto, a sua mãe ministrou a cultura do reino no seu coração. su madre ministró la cultura del reino en su corazón. Ela criou ele até o ponto de ser desmamado. Ella lo crió a él hasta el punto de que fue destetado. E aí nós temos uma outra lição muito preciosa. Y aquí tenemos otra lección muy preciosa. Muitas vezes os pais têm medo como será o futuro dos seus filhos. Muchas veces los padres tienen miedo acerca de cómo va a ser el futuro de sus hijos. Mas aqui nós encontramos que Moisés foi criado dentro do palácio do Egito. Pero aquí encontramos a Moisés que fue criado dentro del palacio del rey de Egipto. E o pequeno tempo que a sua mãe o amamentou, Y ese pequeño tiempo en que su madre lo amamantó, ela ministrou os tesouros do reino dos céus no coração de Moisés. ella ministró los tesoros del reino de los cielos en el corazón de Moisés. Ou seja, todo aquele tesouro glorioso da terra do Egito O sea que todo aquel tesoro glorioso de la tierra de Egipto foi inferior aos tesouros do reino dos céus que sua mãe ministrou a ele. fue inferior a aquel tesoro del reino de los cielos que su madre le ministró a él. Temos 3 homens de Deus que os seus pais não foram totalmente cristãos. Y tenemos 3 hombres de Dios donde sus padres no fueron totalmente cristianos. Moisés, que foi criado no palácio do Egito, Moisés, que fue criado en el palacio de Egipto. Samuel, que foi criado na casa de Deus, Samuel, que fue criado en la casa de Dios. mas os filhos de Eli eram corrompidos. Pero los hijos de Eli ya estaban corrompidos. E aí você tem Timóteo, Y también tenemos a Timoteo, que tem uma mãe cristã, uma mãe temente a Deus, que tenía una madre que era cristiana, que era temerosa de e o Dios, seu pai não conhecia o Senhor. y su padre no conocía al Señor. Mas a obra de Deus no coração dessas crianças, Pero la obra de Dios en el corazón de estos niños, por meio das suas mães, por medio de sus madres, foi muito maior do que a obra do inimigo no mundo. fue mucho mayor que la obra del enemigo en el mundo. Ou seja, que a carreira maior de uma mãe O sea que la carrera mayor de una madre é educar os seus filhos enquanto são crianças. es educar a sus hijos en cuanto son niños. Infelizmente, essa função tem sido menosprezada. Y desafortunadamente esa función ha sido menospreciada. Alguns, por algum dinheiro, abandonam os seus filhos para ganhar alguma coisa nesse mundo. Y algunos por dinero abandonan a sus hijos para ganar algo en este mundo. Até descobrir que o maior tesouro foi perdido, que seria a educação dos seus filhos. Hasta que descubren que ese mayor tesoro fue perdido, que era la educación de sus hijos. Quando você encontra a educação de Moisés, Cuando usted se encuentra con la educación de Moisés que obra gloriosa Deus fez no seu coração, y la obra gloriosa que Deus fez no seu coração. que Dios hizo en su corazón, Mas isso se deve à visão que a sua mãe teve. eso se debió a la visión que su madre tuvo. Então Moisés depois foi treinado para ser um príncipe do Egito. Entonces Moisés después fue entrenado para ser un príncipe de Egipto. Era a maior cultura da sua época. Y era la mayor cultura de su época. Então ele foi um homem educado em toda a ciência do Egito. Y él fue un hombre que fue educado en toda la ciencia de Egipto. Mas ele sabia no seu interior Pero él sabía en su interior que ele era um hebreu. que él era un hebreo. E que aquela vocação que Deus tinha para ele começou a crescer. Y aquella vocación que Dios tenía para él empezó a crecer. Um dia ele foi visitar o povo hebreu, Y un día él fue a visitar al pueblo hebreo vendo um sendo maltratado, ele foi defender. y viendo a uno de los suyos maltratados fue a defenderlo. Ele tentou pacificar uma briga, Él intentó como calmar aquella pelea, mas tentando pacificar, ele matou um egípcio. pero en ese intento de pacificar, él mató a un egipto. Ora, se ele tentando pacificar matou uma pessoa, Ahora, si él intentando pacificar algo mató a una persona, imagine se ele fosse brigar. imagínese si él en realidad fuera a pelear. Isso mostra que, embora Moisés acreditasse que ele seria um libertador do seu povo, Entonces ahí vemos que aunque Moisés creía que él iba a ser el libertador de su pueblo,
ele ainda era muito forte em si mesmo. Él aún era muy fuerte en sí mismo. O seu sentimento vinha de Deus, Y su sentimiento venía de Dios. mas o tempo ainda não era de Deus. Pero el momento, el tiempo aún no era el de Ou Dios. seja, ele tentou passar à frente de Deus. O sea, él intentó ir adelante de Dios. Ele esteve ali 40 anos sendo preparado, Entonces él estuvo 40 años siendo preparado e quando ele foi fazer algo, y cuando él fue a hacer algo, ele foi rejeitado. fue rechazado. Agora, descobre-se que ele matou um egípcio. Ahora se descubre que él asesinó a un egipcio. Então, quando ele foi novamente defender o povo hebreu, Y cuando él fue entonces nuevamente a defender al pueblo hebreo, um deles fala: quem colocou você como juiz sobre nós? uno de ellos les dice, ¿quién lo puso a usted como juez sobre nosotros? Ou seja, Deus não havia dado testemunho no coração do seu povo de que Moisés seria um libertador. Es decir, que Dios aún no había dado testimonio en el corazón del pueblo que Moisés iba a ser su libertador. Então, temendo que o assassinato que cometeu foi descoberto, ele fugiu para o deserto. Entonces Moisés, temiendo que aquel asesinato iba a ser descubierto, entonces él huyó hacia el desierto. Às vezes somos assim. Y a veces somos así. Nós temos certeza que Deus nos chamou para algo, Tenemos la certeza de que Dios nos llamó a hacer algo, mas ainda somos muito fortes em nós mesmos. pero aún somos muy fuertes en nosotros mismos. Deus ainda não deu testemunho no coração dos demais irmãos. Dios aún no ha dado el testimonio en el corazón de los demás E o hermanos. que a gente tenta fazer? ¿Y qué es lo que intentamos hacer? Promover a nós mesmos. Promovernos a nosotros Dar mismos. testemunho Dar testimonio de nós mesmos. de nosotros mismos. Então, às vezes, tem uma rejeição, Entonces a veces tenemos un rechazo, mas isso não é o diabo. pero no es el diablo. Isso é o treinamento de Deus para nos quebrantar. Es un entrenamiento de Dios para quebrantarnos. Agora Moisés vai para o deserto. Ahora Moisés va para el desierto. E ele aí está por 40 anos. Y aún él está allí por otros 40 años. E vocês se lembram da história. Y ustedes ya recuerdan la historia. Ele foi pastorear as ovelhas de Jetro. Él fue a pastorear las ovejas de Jetro. Ele queria ser o líder de todo o povo de Deus. Él quería ser el líder de todo el pueblo de Dios. Mas antes de cuidar de todo o rebanho de Deus, Pero antes de que él llegase a cuidar todo el rebaño de Dios, teve que cuidar de algumas ovelhas que não eram dele. tenía que cuidar de algunas ovejas que no eran de él. Então Moisés ficou ali 40 anos. Entonces, en ese transcurrir de esos 40 años, No Egito, 40 anos para ser treinado para ser o maior homem daquela época. Primero los 40 años en Egipto para ser entrenado para ser un gran hombre en aquella época. E no deserto ele é treinado para desaprender muitas coisas que ele aprendeu no Egito. Y en el desierto ahora es entrenado para desaprender muchas de esas cosas que él aprendió en Egipto. Não que ele deveria desprezar o conhecimento científico do Egito, No que él quisiera despreciar ese conocimiento científico que había adquirido en Egipto, mas sim que ele tinha que aprender a depender de Deus. pero sí que él tenía que aprender a depender de Dios. No Egito não tinha montanhas En Egipto no había montañas que representassem a glória de Deus. que representasen la gloria de Dios. Então os egípcios criavam as pirâmides. Entonces los egipcios creaban pirámides. Como eles não dependiam de Deus, Y como ellos no dependían de Dios, os faraós eram considerados deuses. los faraones eran considerados como dioses. E eles guardavam os faraós dentro dos seus túmulos nas pirâmides. Y ellos guardaban a sus faraones dentro de las tumbas que estaban dentro de las pirámides. O Egito também não dependia de Deus em relação à chuva, à água vindo do céu. Y Egipto tampoco dependía de Dios en cuanto a la lluvia, el agua que descendía del cielo. Eles não dependiam. No dependían. Eles dependiam da glória do Nilo, do rio Nilo. Ellos dependían de la gloria del Nilo, del río. Os eruditos dizem que chovia pelo menos 2 vezes em poucos dias no Egito. Los eruditos dicen que llovía aproximadamente 2 veces durante pocos días en Egipto. Durante o ano inteiro só tinha chuva 2 vezes. Durante todo el año solamente tenían lluvia 2 veces. Para que depender de Deus se você tem um glorioso rio Nilo? ¿Y para qué depender de Dios si usted tiene el glorioso río Nilo? Então Moisés agora foi para o deserto. Entonces ahora vemos que Moisés va para el desierto, Você não tem as pirâmides no tiene las e pirámides, nem tem a glória do rio Nilo. ni tampoco tiene la gloria del río Então Nilo. você vai ter que aprender a depender de Deus. Entonces ahí él va a tener que aprender a depender de Dios. Agora, para apacentar as ovelhas de Jetro lá no deserto, Y ahora para poder apacentar las ovejas allí en el desierto, las ovejas de Jetro, precisava descobrir os milagres da provisão de Deus. necesitaba descubrir los milagros de la provisión de Dios. Havia água debaixo de algumas rochas. Había agua debajo de algunas rocas. Era uma península antiga. Era una península antigua. Somente um mestre que conhecia o deserto Y solamente un maestro que conociera el desierto, e aprendeu a apacentar a ovelha, que aprendió a apacentar las ovejas, sabia onde tinha essa água escondida. sabía dónde estaba esa agua escondida. O que o Senhor estava fazendo?
¿Y qué era lo que estaba haciendo el O Senhor Señor? está treinando Moisés El Señor estaba entrenando a Moisés para quando ele chegar ao final da sua velhice, para que cuando llegara al final de su vejez, então ele pudesse guiar o verdadeiro rebanho de Deus pelo deserto. él pudiese guiar al verdadero rebaño de Dios por ese desierto. Certa vez Deus falou para Moisés: Y cierta vez Dios le dijo a Moisés, passa diante do povo. ve delante del pueblo. Somente alguém que passou pelo deserto primeiro Y solamente alguien que ha pasado primero por el desierto pode conduzir o povo de Deus pelo caminho. puede conducir al pueblo de Dios por el camino. Uma coisa é você ter um grande conhecimento. Una cosa es que usted tenga un gran conocimiento Outra coisa é você ter experiência com conhecimento. y otra cosa es que usted tenga la experiencia de ese conocimiento. Conhecer o Deus glorioso. Puede ser. O Deus glorioso. Puede ser un Dios glorioso Você precisa conhecer Ele. y usted necesita conocerlo a él. Uma coisa é você conhecer o Salmo 23. Una cosa es que usted conozca el Salmo 23 Outra coisa é você conhecer o pastor do Salmo. y otra cosa es que usted conozca al pastor de ese salmo. Então aconteceu algo maravilhoso. Entonces ocurrió algo maravilloso. No final da vida de Moisés, Al final de la vida de Moisés, Deus lhe deu uma experiência maravilhosa. Dios le dio a él una experiencia maravillosa. Nós vamos primeiro no Salmo 90, Vamos a ver primero ahí en el Salmo 90, versículos 9 a 12. versículos del 9 al 12. Moisés pensava que sua vida tinha chegado ao fim. Moisés creía que su vida ya había llegado al final. Se você olhar bem esse salmo, Y si usted mira bien este salmo, vai compreender que ele escreveu na sua velhice. va a comprender que él lo escribió en su vejez. Provavelmente ele chegou aos 80 anos. Probablemente él llegó a los 80 años. E quando você lê esse salmo com atenção, Y cuando usted lee atentamente este salmo, a percepção é que é um homem desapontado. la percepción es que es un hombre Triste, desapontado, Como como se triste. esperava algo e não aconteceu. como decepcionado, como que esperaba algo que nunca aconteció. É como se ele chegou no final da noite Es como si hubiese llegado al final de la noche e não na primavera do dia, no sol do dia, no raiar do calor do y dia. no a la primavera del día ni al sol de ese día. Então, quando você lê ele como uma poesia, Entonces, cuando usted lee este salmo como una poesía, você vai encontrar tristeza nas palavras de Moisés. va a encontrar tristeza en las palabras de Moisés. Você vai encontrar ele mencionando, por exemplo, a ira de Deus. Usted, por ejemplo, lo va a encontrar aquí mencionando la ira de Dios. É como se ele viveu ali os 40 anos no deserto, Es como si hubiese vivido allí 40 años en el desierto, esperando aquele dia que Deus iria usá-lo, esperando aquel día en que Dios lo iba a usar, e esse dia nunca chegou. y ese día nunca llegó. Agora ele está fraco, Ahora él está débil, ele está velho, está viejo, então ele está desapontado. y está aquí como decepcionado. Ou seja, parece que Moisés se via debaixo da ira de Deus. Pareciera aquí como si Moisés viviera bajo la ira de Dios, Uma ovelha que está sob a vara do seu pastor. una oveja que está bajo la vara de su pastor. Então ele vai dizer a partir do versículo 9: Entonces aquí él va a decir a partir del versículo 9, todos os nossos dias se passam na tua ira. porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Você está percebendo? ¿Sí lo perciben acá? Parece que quando ele olhava para o céu, Pareciera que cuando él miraba al cielo, é como se o céu fosse de bronze. es como si el cielo fuera de bronce. Ele não encontrava alento, Él no encontraba aliento, mas encontrava disciplina. sino que encontraba disciplina. Acabam-se os nossos anos como breve pensamento. Acabamos nuestros años como un breve pensamiento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Parece que Moisés, digamos assim, chegou aos 60. Pareciera como si Moisés hubiera llegado más o menos como a los 60, Deus lhe deu bônus de mais 10 anos. pero Dios le dio como 10 años más. Bom, e ainda a promessa de Deus não se cumpriu na Y él vida dele. dice, bueno, vi, la promesa de Dios aún no se ha cumplido en mi vida. O homem vive até 70 anos. Porque dice aquí el hombre vive hasta 70 años. Se tiver vigor, pode chegar a 80. Y si tuviese vigor, puede alcanzar a llegar a los 80. Parece que ele chegou a 80. Y parece que él llegó a los 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Porque pronto pasan y volamos. Então parece que a confissão de Moisés é de um homem que está indo para a sepultura. Entonces aquí vemos que la confesión de Moisés es como de un hombre que está yendo a la sepultura. Quem conhece o poder da tua ira?
¿Quién conoce el poder de tu ira? Você percebe que ele está considerando muito mais a ira de Deus do que a bondade de Deus? ¿Sí perciben que aquí él está considerando más la ira de Dios que la bondad de Dios? Para onde Moisés estava olhando? ¿Hacia dónde estaba viendo Moisés? Assim como Abraão Así como Abraham estava olhando para o seu corpo amortecido. estaba mirando hacia su cuerpo que estaba muriendo. Sara também olhou para o seu corpo amortecido. Y Sara también vio hacia su propio cuerpo que estaba muriendo. Jeremias também olhou para si. Y Jeremías también se miró a sí mismo. Abraão e Sara se descreviam como alguém infrutíferos. Abraham y Sara se describían como personas que eran infructíferas. E Jeremias como apenas um menino. Y Jeremías como apenas un niño. E Moisés? ¿Y Moisés? O que você vê, Moisés? ¿Qué es lo que ven aquí en Moisés? Velho no final da sua vida. Un viejo al final de su vida. Frustrado e que não alcançou a bondade de Deus. Frustrado y que no alcanzó la bondad de Dios. Quem conhece o poder da tua ira? ¿Quién conoce el poder de tu ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido. ¿Y tu indignación según qué debe ser temido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Então, quando você vê Moisés, parece que ele está olhando para o lugar errado. Y cuando usted ve aquí a Moisés, pareciera que le estuvieran viendo hacia el lugar equivocado. Ele só vê deserto Solamente está viendo el desierto e velhice. y su vejez. E agora ele se sente debaixo da indignação do Senhor. Y ahora se siente bajo la indignación del Señor. Mas quando ele chegou no final da sua vida, Pero cuando él llegó al final de su vida, quando suas forças já haviam acabado, cuando sus fuerzas ya habían terminado, quando ele não mais forçava uma situação, cuando él ya dejó de forzar la situación, depois de 40 anos, después de 40 porque años, no final dos seus primeiros 40 anos, porque antes, al final de los primeros 40 años, quanta força tinha Moisés? ¿cuánta fuerza tenía Moisés? Ao ponto que para tentar separar uma briga, Al punto que para poder intentar separar una pelea, ele matou uma pessoa. él mató a una persona. Agora Deus permite Moisés chegar ao final das suas forças. Ahora Dios le permite a Moisés llegar al final de sus fuerzas E ele está sozinho. y él está solo. Quando ele entende que chegou ao final, Y cuando él entiende que llegó al final, não tem mais força em si mesmo. ya no tiene más fuerza en sí Nem mismo, sequer ambição. ni siquiera ambición. Então Deus lhe deu uma experiência maravilhosa. Entonces ahí es donde Dios le da una experiencia maravillosa. Vamos então em Êxodo capítulo 3, Vamos entonces a Éxodo capítulo 3, dos versículos 1 a 10. del 1 al 10. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Êxodo capítulo 3, verso 2. Êxodo. Éxodo 3:2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, no meio de uma sarça. en medio de una zarza. Moisés olhou, Y él miró e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? É interessante que Deus tem uma maneira muito especial de se revelar a cada um. Y es interesante cómo vemos que Dios tiene una manera muy especial de revelarse a cada uno. Certamente Moisés viu muitas sarças pegando fogo. Y ciertamente Moisés tuvo que haber visto muchas zarzas que se estaban quemando. É comum que no lugar muito quente, Y es común que en un lugar muy caliente, quando você vê uma sarça ou um capim seco, cuando usted ve una zarza o ramas secas se o calor é tão intenso, a luz do sol de meio-dia, y el calor es tan intenso a la luz del sol del é mediodía, possível que pegue fogo sozinho. usted se da cuenta que esto se incendia solo. Uma sarça seca é tão negativa Y una zarza seca es tan negativa que ela não serve nem para alimentar o gado que no sirve ni para alimentar al ganado, e nem para se tornar uma madeira para o fogo, ni para a fogueira. tampoco para tornarse una madera que sirva para encender una Que fogata, vai se transformar em brasas. porque eso se va a transformar en brasas. Uma sarça não serve nem para isso. Una zarza no sirve ni para eso. Se ela pega fogo, rapidamente o fogo se vai. Si ella se llegase a
Si el fuego la toca, rápidamente se va a consumir. É diferente de um tronco ou de uma madeira. Es diferente de un tronco o una madera. Quando ela pega fogo, Cuando él coge el fuego, ela se transforma em carvão. se transforma en carbón E aquilo demora muito. y se tarda mucho para No, consumirse. no Brasil é muito comum fazer churrasco. En Brasil es muy común hacer churrascos asados Então você precisa de um bom carvão. y allá usted necesita tener un buen carbón. Mas se você comparar a vida de Moisés como uma lenha, Pero si usted comparase la vida de Moisés con una leña, não servia para nada. no servía para nada, Porque era como uma palha seca, porque era como esa sarça seca. zarza seca. Ela não vai fazer um bom assado, um bom No va a servir churrasco. para hacer un buen asado, Pega fogo, acabou. porque toma el fuego y ya se acabó. Então, quando Deus se revela para Moisés, Entonces, cuando Dios se revela a Moisés, essa sarça que está queimando en esa zarza que se está quemando, representa Moisés. representa a Moisés. Você não serve para nada. Usted no sirve para nada. Sua vida chegou ao fim. Su vida llegó al final. É como uma palha seca. Es como esa paja seca. Mas ali existe algo muito diferente. Pero allí vimos que existía algo muy diferente. A sarça ardia, La zarza ardía, mas não se consumia. pero no se consumía. Estava no fogo Estaba en el fuego e ainda assim sobrevivia. y aún así sobrevivía. Então Deus chamou a atenção de Moisés com esse milagre, Entonces Dios llamó la atención de Moisés con este milagro, como se estivesse falando para ele: como si le estuviese diciendo a él: eu esperei 40 anos te esperé 40 años até você chegar ao fim da sua força. hasta que llegaras al final de tu fuerza. Parar de dar o seu jeito. Para Sim, você parar de fazer as coisas da sua maneira. detente de hacer las cosas a tu manera E entender que a obra que eu tenho para fazer por meio de você, y entiende que la obra que voy a hacer a través tuyo, sou eu, o Deus glorioso, que vai fazer soy yo, el Dios glorioso, quien lo va a hacer por meio de um homem que não pode fazer nada. por medio de un hombre que ya no puede hacer nada. Ou seja, Deus conservou o conhecimento e a experiência de Moisés. O sea, Dios conservó el conocimiento y la experiencia de Moisés. Claro que ele amadurece a pessoa até chegar na sua velhice, Claro que también vemos aquí la madurez de la persona que está llegando a su vejez, mas ele precisa depender de Deus. pero ahora él necesita depender de Dios. Quando ele chegou ao final da sua vida, Y cuando él llegó al final de su vida e ele confessa que o homem vai chegar a 70, no máximo 80, y confiesa que el hombre llega más a los 70 y máximo hasta los 80 años, depois disso é enfado e canseira. Depois dos 80, enfado e canseira. después de los 80 ya no hay mucho que hacer. É como um velho desprezado. Es como un viejo despreciado. Ali Deus se revela para ele. Y ahí es donde Dios se le revela a él. Eu me lembro que a avó da Miriam, minha esposa, Yo recuerdo que el abuelo, abuela, yo recuerdo que la abuela de Miriam, mi esposa, eu ouvia ela falar a cada ano: yo la escuchaba a ella que decía cada año: esse ano eu vou partir, o Senhor vai me levar. este año yo voy a partir, el Señor me va a llevar. Eu escutei ela falar isso talvez 20, 25 anos. Y yo escuché cómo ella repetía eso año tras año durante 20 o 25 años. Ela partiu com 102 anos. Y ella partió con 102 años Não tinha nenhuma enfermidade. y no tenía ni una enfermedad. Uma vez eu descobri Y una vez yo descubrí, que um médico teve que dar um remédio de criança para ela, y yo descubrí que un médico le tuvo que dar un remedio de niños para ella, porque ela estava muito triste. porque ella estaba muy triste. Todo mundo tomava remédio. Todo el mundo tomaba remedios. Pressão alta, diabetes, colesterol. Tenían la tensión alta, diabetes, colesterol, E ela não tinha nada. y ella no tenía nada. Não tinha nada. Irmãos, ela não tinha ruga. Você não via ruga no rosto Hermanos, dela. ella no tenía ni siquiera arrugas en su rostro. 102 anos. 102 años. Então, para não estar muito triste, Entonces, para que ella no estuviera tan o triste, médico deu um comprimido de criança que não faz mal. le dio unas pastillitas para niños que no le hacían ningún mal, Porque ela se achava normal. porque ella se hallaba que era normal. Deve ter um grande problema, eu não tenho nada. Entonces ella dice: no es un gran problema que yo no tenga nada. Então, quando ela estava completando, acho que 90 anos, Entonces, más o menos cuando ella está llegando como a los 90 años, me chamou para ministrar uma mensagem no seu aniversário. me llamó para que yo diera un mensaje en su cumpleaños E ela convidou suas melhores amigas, y convidó a sus mejores amigas, tudo velhinha. todas viejitas. Eu nunca falei para um auditório onde só tivesse tantas velhinhas. Yo nunca estuve en un auditorio donde hubiesen tantas viejitas. E eu ministrei sobre esse salmo. Y yo ministré acerca de este salmo. E aí eu falei da glória da velhice. Y yo allí hablé de la gloria de la vejez.
Quantas promessas Deus fez às pessoas anciãs. ¿Cuántas promesas Dios le hizo a las personas ancianas? E eu descobri que vários daquelas velhinhas estavam esperando a morte todos os dias. Y yo descubrí que muchas de esas personas ancianas que estaban allí estaban esperando la muerte todos los días. Tem uma promessa que diz: na velhice darão frutos. Pero hay una promesa que dice que en la vejez darán frutos. Depois que elas escutaram essa mensagem, Y después de que ellas escucharon ese mensaje, é como o Popeye que comeu espinafre e ficou muito forte. es como Popeye que después de que come las espinacas queda muy fuerte. As irmãs saíram dali tudo fortalecido e foram servir o Senhor. Las hermanas de allí salieron muy fortalecidas y fueron a servir al Então Señor. ela viveu até os 102 anos Y ella vivió hasta los 102 años. e estava sentada e partiu dormindo, Y ella estaba sentada y partió mientras dormía, sem dor, sem nada. sin dolor y sin nada. Mas ela serviu o Senhor todo esse tempo. Pero ella sirvió al Señor todo ese tiempo. Na verdade, estava comendo com a sua filha Ella estaba comiendo con su hija e, de repente, quando a filha olhou, y de repente cuando la hija la vio, ela dormiu no Senhor. ella durmió en el Señor. Mas alguns pregadores pregaram esse salmo, Pero algunos predicadores también predicaron este salmo, que a vida chega só até os 70 e talvez alguns aos 80. de que la vida llega hasta los 70 y tal vez hasta los 80. Então, é uma mensagem muito pesada quando você não entende o seu contexto. Entonces, este es un mensaje muy pesado cuando usted no entiende el contexto. Por isso que é bom que aquele que prega a palavra Por eso es bueno que aquel que predica la palabra encontre a história, os bastidores do texto, encuentre la historia tras los bastidores del texto, porque você vai poder fazer uma aplicação justa. porque así usted va a poder hacer una aplicación justa. Se você falasse esse salmo de maneira inadequada, Si usted predica o habla este salmo de una manera inadecuada, por exemplo, ao irmão Stephen Cowan, por ejemplo, el hermano Stephen Cowan, que viveu até os 107 anos, que vivió hasta los 107 años, talvez ele deveria parar nos 80 anos, tal vez él debió entonces detenerse a los 80 años, mas você vai encontrar ele com mais de 100 anos, pero usted lo encuentra a él con más de 100 años, ministrando a palavra com uma mente muito lúcida. ministrando la palabra con una mente muy lúcida. Eu sempre armava uma armadilha para a avó da Miriam. Yo siempre le hacía como una broma le tendía como una trampita a la abuela de Miriam. Fazia umas perguntas para pegar ela numa armadilha. Le hacía algunas preguntas para ponerle como la trampita Nunca consegui. y nunca lo logré. Ela falava da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Ella hablaba de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra e de Mundial muitas coisas da história e do Senhor, da vida com o Senhor. y de muchas cosas en la historia y con la vida del Señor. A mente dela era muito boa. La mente ella era muy buena. Então, quando você lê esse salmo, Entonces, cuando usted lee este salmo, você tem que compreender o seu contexto. usted debe comprender su contexto. Deus ainda tinha uma longa história com Moisés. Deus tinha uma longa história com Moisés. Dios tenía una larga historia con Moisés E parece que essa experiência da sarça foi depois que ele escreveu o salmo. y pareciera que esta historia de la zarza fue después de que él escribiera ese salmo. Você vai encontrar ele falando dos montes desse salmo, Y usted va a encontrar aquí hablando de los montes en este salmo, comparando com as pirâmides do Egito. comparándolas con las pirámides de Egipto. Mas aqui, depois que ele chega ao final da sua vida, Pero aquí cuando él ya llega al final de su vida, então o Senhor aparece a ele numa sarça ardente. el Señor se le aparece en una zarza ardiente. Então ele fala: eu vou lá para ver esta grande maravilha. Entonces él dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. Por que a sarça não se queima? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Parece que ele ficou 40 anos olhando para baixo. Pareciera que él estuviera 40 años mirando hacia abajo Agora ele encontrou um milagre maravilhoso. y ahora se encuentra con un milagro maravilloso. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Y cuando el Señor vio que él se acercaba a ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, lo, verso 4, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Percebe que o Senhor está corrigindo a sua visão. Y si perciben que aquí el Señor está corrigiendo su visión, Muitas das vezes, para falar conosco, Deus se mostra numa visão. muchas veces para Dios hablar con nosotros, Él se muestra en una visión.
Claro, ele usa fenômenos da natureza e o que quiser para falar conosco. Y claro que Él puede utilizar fenómenos de la naturaleza y lo que Él quisiera para hablar con nosotros. Mas que pena quando nós somos condicionados a ver as coisas do lado errado. Pero es una pena cuando nosotros estamos condicionados a ver las cosas de una manera equivocada. Então Deus precisa operar um milagre para corrigir a nossa maneira de ver as Y coisas. entonces Dios necesita operar un milagro para poder corregir nuestra manera de ver las cosas. Quase sempre estamos equivocados. Casi siempre estamos equivocados. Existe uma história muito interessante Existe una historia muy interesante e eu vou ler esse trechozinho para vocês que é um fato verdadeiro. y hoy les voy a leer este pequeño texto a ustedes que es un hecho verdadero. O dono de um sítio, amigo do grande poeta Olavo Bilac. El dueño de un pequeño sitio, amigo de un gran poeta, Olavo Bilac, Chamou Olavo Bilac na rua. él llamó a Olavo Bilac en la calle. Bilac era um grande poeta. Bilac era un gran poeta. Senhor Bilac, eu estou precisando vender o meu sítio. Señor Bilac, yo estoy necesitando vender mi sitio E o senhor o conhece muito bem. y el señor me conoce muy bien. Você pode escrever o anúncio para mim? ¿Usted puede escribir un anuncio para mí? Olavo Bilac apanhou um papel e escreveu: Y entonces Olavo Bilac cogió un papel y lo escribió. Vende-se uma encantadora propriedade Se vende una encantadora propiedad onde cantam os pássaros ao amanhecer, donde cantan los pájaros al amanecer. com extenso arvoredo é árvores, ¿Dónde está? Con una extensa, como un bosque, sí, como un extenso bosque, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. Então as águas fluíam por ali como se fossem transparentes. okay, y cortada por unas fuentes de aguas cristalinas y transparentes. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece sombra, La casa bañada por el sol naciente ofrece una sombra tranquila das tardes na varanda. tranquila en las tardes como en el balcón. Mas depois encontrou o poeta com o homem e perguntou para ele se já conseguiu vender o sítio. Y después el poeta se encontró con aquel hombre y le preguntó que si había logrado vender ese lugar. Nem penso mais nisso, disse o homem. Ni pienso más en eso, dice el hombre. Quando eu li o anúncio e percebi a maravilha que eu tinha, Cuando yo leí ese anuncio y percibí la maravilla que yo tenía, desisti imediatamente de vender aquele paraíso. desistí inmediatamente de vender aquel paraíso. Às vezes alguém precisa chegar até nós A veces alguien necesita llegar hasta e nosotros com palavras certas, y con las palabras com a adecuadas, observação con adequada una observación adecuada e muda o ângulo da nossa visão. y Muda a maneira da gente ver. que muda la manera en que estamos viendo las cosas E nos faz quebrar paradigmas. y nos hace quebrar nuestros paradigmas. E entendemos que certas coisas que tanto precisamos Y entendemos que esas cosas que tanto necesitamos e achamos que não temos y que creemos que no tenemos estão exatamente ao nosso lado. están exactamente al lado nuestro. Vocês estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Quantas coisas o Senhor já nos ofereceu ¿Cuántas cosas el Señor ya nos ofreció e nós estamos olhando para o lado errado? y estamos mirando al lado equivocado? Então o Senhor está corrigindo sempre a visão daqueles que vão ser usados por Deus. Entonces el Señor siempre está corrigiendo la visión de aquellos que van a ser usados por Dios. Que o Senhor realmente possa nos ajudar. Que el Señor en realidad pueda ayudarnos. Se nós formos perfeccionista e exigente com as coisas, Porque si somos muy perfeccionistas y exigentes con las cosas, não vamos perceber a beleza de Deus em vasos de barro. no vamos a percibir la belleza de Dios en esos vasos de barro. Quando Moisés foi ver esse milagre da sarça, Cuando Moisés se acercó a ver el milagro de la zarza, Deus falou com ele. Dios habló con él Então ele disse: não se aproxime. y le dijo, no te acerques. Parece que Moisés sempre se aproximou como ele quis. Pareciera que Moisés siempre se acercaba como él quería. Ele foi treinado para ser o príncipe do faraó, Él fue entrenado para ser el príncipe del faraón, mas agora o Senhor fala: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. y aquí el Señor le dice, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Parece uma fala muito simples, Y parece que es un hablar muy sencillo,
Mas um escravo não se achegava de qualquer maneira aos seus senhores. Pero los esclavos no se acercaban de cualquier manera a sus señores. Um príncipe pode usar uma sandália. El príncipe puede utilizar sandalias, Mas o Senhor está falando para Moisés: pero el Señor le está diciendo a você Moisés, tem que se ver como meu escravo. usted tiene que servirme como mi esclavo. Quando ele vai tirar a sandália, Y cuando él se va a quitar las sandalias, ele tem que se ajoelhar. él se tiene que arrodillar. E é isso que Deus está falando para ele. Y así es como Dios le está hablando a Se él. ajoelhe. Arrodíllese. Então Moisés se ajoelha e disse mais: Entonces Moisés se arrodilla y dice algo más. Eu sou o Senhor de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Y le dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Novamente, o Senhor está corrigindo a visão de Moisés, Nuevamente Dios está corrigiendo la visión de Moisés, fazendo ele rememorar a história dos seus ancestrais, haciéndole recordar la historia de sus as ancestros, promessas que Deus fez aos patriarcas. las promesas que Dios le hizo a los patriarcas. Então Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ele não está olhando os deuses do Egito, Él no está viendo a los dioses de Egipto, mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. sino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo. Entonces aquí el Señor continúa y dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Percebe que Deus também é aquele que vê? Y si perciben que Dios también es aquel que ve, Ele está sempre olhando. Él siempre está viendo. Ele criou o universo Él creó el universo e quando ele criou as coisas terrenas, y cuando creó las cosas terrenales, viu Deus que era bom. vio Dios que era bueno. Quando criou o homem, Cuando creó al hombre, viu Deus que era muito bom. vio Dios que era muy bueno. Então, quando você começa a conhecer o Senhor, Entonces cuando usted comienza a conocer al você Señor, vai perceber que Ele sempre está contemplando. usted se va a dar cuenta que Él siempre está contemplando. E quando você começa a andar com Jesus, Y cuando usted empieza a andar con Jesús, Ele também é alguém que está sempre contemplando. Él también es alguien que siempre está contemplando E chama-nos para contemplar com Ele. y nos llama para que contemplemos con Él. Olhai os lírios do campo, Miren los lirios del campo, olha as aves do céu. miren las aves de los cielos. Mas o que o inimigo faz conosco? Pero ¿qué es lo que el enemigo hace con Coloca uma nosotros? tela de celular na nossa mão Nos pone una pantalla de celular en e as nuestra pessoas mano passam muito tempo vendo as coisas desse mundo. y las personas pasan mucho tiempo viendo las cosas de E este você mundo. começa a se transformar naquilo que você está vendo. Y usted se empieza a transformar en aquello que usted está viendo. Quando você lê os salmistas, Cuando usted lee a los salmistas, eleva os meus olhos para os montes. ellos dicen, yo elevo mis ojos a los De montes. onde me virá o socorro? ¿De dónde vendrá mi Eles socorro? estão sempre olhando para o Senhor, Ellos siempre están viendo hacia el Señor. sempre vendo as maravilhas da criação. Siempre viendo las maravillas de la Porque creación. Deus tem uma grande pregação usando o universo. Porque Dios hace una gran predicación utilizando el Agora, universo. quando você vê a vida de Jesus, Ahora, cuando usted ve la vida de Jesús, antes de ressuscitar Lázaro, antes de que resucitara a Lázaro, eleva os seus olhos aos céus. eleva sus ojos a los cielos. Quando você vê em João 17, Cuando usted ve en João 17, en Juan 17, ele levantou os seus olhos ao céu. que él levantó los ojos a los Então cielos ele orou. ¿Y qué? Ele orou. y él oró. Quando chega depois da sua história com a mulher samaritana, Y después de que acontece esta historia con la mujer samaritana, João capítulo 4, en Juan capítulo 4, ele fala para os seus discípulos: él le dice a sus discípulos, vocês não estão falando que faltam 4 meses para a colheita? ¿ustedes sí se han dado cuenta que faltan como 4 meses para la cosecha? Vocês estão falando que faltam bem pouco. ¿Ustedes se están dando cuenta que él está hablando que Perdão, faltaba muy poco? vocês falam que falta tempo ainda para a colheita. Ah, ustedes están hablando que falta algún tiempo para la cosecha. Mas eu falo para vocês: Pero yo les digo a ustedes, ergam os olhos eleven sus ojos e olhem direito para os campos. y miren derecho a los campos. Já tem fruto para ser colhido. Ya hay fruto para ser Mas recogido. às vezes estamos olhando só o aparente. Pero a veces estamos viendo solo la apariencia. E ele corrige sempre os seus discípulos, Y él siempre está corrigiendo a sus discípulos ensinando os seus discípulos a ver corretamente. y enseñando a sus discípulos a ver correctamente. Uma vez ele chama um homem cego, Una vez él llamó a un hombre ciego cura a sua visão. y le cura su visión. E ele pergunta: o que você está vendo?
Y él le pregunta, ¿qué es lo que estás viendo? Está vendo bem? ¿Estás viendo bien? Não, eu estou vendo, mas vejo homens como árvores. No, él le dice, yo estoy viendo a los hombres como E o árboles. Senhor novamente toca nos seus olhos Y el Señor nuevamente toca en sus e ojos ele passa a ver corretamente. y él pasa a ver correctamente. Então, quando você lê os evangelhos, Entonces, cuando usted lee los evangelios, quase sempre nos bastidores de um milagre casi siempre tras los bastidores de un milagro ou no treinamento de Jesus com seus discípulos, o en el entrenamiento de Jesús con ele sus está discípulos, ensinando os seus discípulos a ver corretamente. él está enseñando a sus discípulos a ver correctamente. Uma vez ele manda eles atravessar o mar Una vez él les manda a ellos a que atraviesen e el mar permite uma grande tempestade. y permite una gran tempestad. Agora ele vem andando sobre as águas. Y ahora él viene andando sobre las aguas. E o que os seus discípulos falam? ¿Y qué es lo que los discípulos dicen? Eles estão olhando algo. Están viendo O algo. que eles estão vendo? ¿Y qué es lo que ellos están viendo? Fantasma. Un fantasma. Percebe que ele precisa corrigir sempre a visão dos discípulos. Y si perciben que él tiene siempre que corregir la visión de los discípulos, Não é um fantasma, não no é es un espírito. fantasma, no es un Soy espíritu, yo. soy yo. Outra vez ele está treinando os discípulos nas águas Y otra vez también está entrenando a los discípulos en las aguas. e, na verdade, é o contexto e o Senhor fala que é ele. Y en la É o verdad, mesmo contexto. y en ese mismo contexto el Señor dice que es él. Claro, Pedro, ousado, fala: se é o Senhor, mande que eu vá andar sobre as águas. Y claro que Pedro de una manera osada dice, si tú eres el Señor, mándame a andar sobre las aguas. Venha, Pedro. Y él le dice, ven Pedro. Enquanto Pedro está olhando ao Senhor, Y mientras que Pedro está viendo al Señor, ele está andando sobre as águas. él puede andar sobre las aguas. Mas quando ele se distraiu olhando para a tempestade, Pero cuando él se distrajo y vio la tempestad, então ele começou a afundar. empezó a hundirse. O que o Senhor está fazendo? ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo? Treinando os seus discípulos a viver olhando só a Ele. Entrenando a sus discípulos para que ellos vivan viéndolo solo a él. Mas infelizmente olhamos as circunstâncias. Pero desafortunadamente vemos las circunstancias. Quando você vê o ministério de Jesus, Cuando usted ve el ministerio de Jesús, parece um fracasso total. pareciera que fuera un fracaso total. Tudo está errado. Todo está mal. Quando ele vai chamar os seus discípulos, Cuando él va a llamar a sus discípulos, todos são apenas sarças secas. todos son apenas zarzas secas. Nenhum mestre investiria nessas pessoas. Ni siquiera había un maestro en medio de estas personas. Provavelmente Jesus está equivocado. Y probablemente Jesús se había Mas equivocado. quando ele está olhando, Pero cuando él está viendo, ele está vendo além. él está viendo más A allá. obra que Deus faria por meio deles. La obra que Dios haría a través de ellos. Seria aquele fogo milagroso do Senhor Sería aquel fuego milagroso del Señor numa sarça que não se consome. en una zarza que no se consume. Venha, Moisés, Ven, Moisés. mas você tem que tirar a sandália dos seus pés. Pero usted tiene que quitarse las sandalias de sus pies. Muitos não podem ser usados por Deus, Muchos no pueden ser usados por Dios, porque muitas das vezes não vem como um escravo. porque muchas veces no vienen como esclavos. Ele ainda se acha alguém importante. Aún se creen que son alguien importante. Então só tem que permitir muita coisa dar errado na nossa vida Entonces, a veces Dios tiene que permitir muchas cosas equivocadas en nuestra vida até nós chegarmos ao final dos nossos 40 anos. hasta que lleguemos al final de esos nuestros 40 años. Claro, Moisés aqui já está com 80 anos. Y claro que aquí Moisés ya está con 80 años. 40 no Egito 40 en Egipto e 40 no deserto. y 40 en el desierto. Primeiro sendo treinado para ser um príncipe de Faraó Primero siendo entrenado para ser un príncipe de e Faraón agora sendo treinado para ser um servo de Deus. y ahora siendo entrenado para ser un siervo de Dios. Deus viu a aflição do seu povo Y Dios vio la aflicción de su pueblo e ele veio atentar para a aflição do seu povo y él viene para como calmar la aflicción de su pueblo e ele se lembrou da promessa que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. y recordó la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y E Jacob. ele novamente renova essa promessa dizendo que vai dar aquela terra que emana leite e mel. Y nuevamente renueva esa promesa diciendo que él les va a dar esa tierra donde fluye leche y miel. Pois o clamor dos filhos de Israel, verso 10, En el chegou verso 10. até mim Pues el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. y también estoy viendo la opresión con que los egipcios los están oprimiendo. Deus nunca deixa de ver. Dios nunca deja de ver. Ele está sempre vendo. Él siempre está viendo. Agora venha e eu enviarei você a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Entonces Moisés respondió a Quem Dios, sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No começo ele tem certeza que ele será um libertador. Al inicio él tenía la certeza de que él sería el libertador, Mas depois de 40 anos de despojamento, pero después de 40 años de despojamiento, não sou eu. no, yo no soy. Como Jeremias falou. Como Jeremías dijo. Você lembra também de João Batista? ¿Ustedes recuerdan también a Juan Bautista? Quando perguntaram quem era ele, Cuando le preguntaron que quién era ele él, tinha certeza que ele era a voz que clama no deserto. él tenía la certeza que él era esa voz que clamaba en el Ele desierto. sabe da sua missão. Él sabía de su misión, Mas quando ele está no cárcere pero cuando ya está en la cárcel e Jesus está curando os cegos, y Jesús está curando a los ciegos, mas João Batista está na escuridão daquela prisão. pero Juan Bautista está en la oscuridad de aquella cárcel, Libertou muitos que nem conheciam a Deus libertó a muchos que ni siquiera conocían a da sua Dios prisão espiritual, de su prisión espiritual, mas não libertou o seu servo. pero no liberó a su siervo. Ele foi visitar inclusive uma mulher samaritana, Incluso él fue a visitar a una mujer samaritana, mas não foi visitar o seu amigo no cárcere. pero no fue a visitar a su amigo a la cárcel. Então João Batista envia os seus discípulos. Entonces Juan Bautista envía a sus discípulos, Vão perguntar a Jesus: pregúntenle a Jesús, És tu mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? ¿eres tú mismo el que había de venir o debemos esperar a otro? Parece que ele colocou os seus olhos nas circunstâncias. Parece que él aquí puso sus ojos en las Assim circunstancias. como Pedro que está andando sobre as águas. De la misma manera cuando Pedro estaba andando por las Mas aguas, quando olhou para a tempestade, pero cuando vio la tempestad, entrou a dúvida e ele afundou. entró la duda y se hundió. Então, irmãos, muitas das vezes o Senhor nos permite passar por circunstâncias Entonces, hermanos, muchas de las veces el Señor nos permite pasar por para circunstancias corrigir a nossa visão. para corregir nuestra visión. E Ele está sempre fazendo isso com todos. Y Él siempre está haciendo esto con todos. Chega uma hora que Moisés fala: mas eu nem sei falar. Llega incluso un punto donde Moisés dice que yo ni siquiera sé hablar. Eu sou gago. Gago. Yo soy tartamudo. Porque Moisés está no deserto esses anos todos sozinho. Porque él estuvo durante todos estos años en el desierto solo. Ou ele ouvia às vezes a sua mulher e o seu sogro. Él a veces escuchaba a su mujer y a su suegro. E você sabe como é que é ouvir sogro e a esposa. Pero ustedes saben cómo es el suegro y la esposa. A esposa é uma ajudadora, La esposa es una mas ayudadora, nem sempre os homens querem ouvir. pero no siempre los hombres quieren E escuchar. os sogros, quando são bons, são conselheiros. Y cuando los suegros son buenos, son consejeros. Mas parece que Moisés não era de muita conversa. Pero pareciera que Moisés no era un hombre muy conversador. Como ele ficou apenas no meio das ovelhas, Y como él prácticamente fue solo en medio de las a única ovejas, coisa que ele escutava era o mugido das ovelhas. la única cosa que él escuchaba era ese bramido, el sonido de las ovejas. Então talvez ele poderia falar muito bem. Entonces quizás él sabía hablar muy bien. É, Ve, 40 anos ouvindo essas coisas. 40 años escuchando lo mismo. Ele falou: eu nem sei mais falar, desaprendi. Entonces ya como nadie más le hablaba, él desaprendió de dejar. Era uma aprender maneira a hablar. dele resistir. Não, eu não vou, não sou eu, escolhe outro. Entonces Moisés decía, no soy yo, escoge a otro. Ele falou: mas quem que fez a boca? Escoge, no, le dice el Señor. ¿Y quién fue quien hizo la boca? Então Deus ficou bravo com Moisés. Entonces Dios se puso bravo con E Moisés. Deus teve que dar um cooperador para ele, que foi Arão. Y Dios tuvo que darle un cooperador a él, que fue Aarón. Eu vou falar a minha palavra com você Yo voy a hablar mi palabra e contigo você fala com Arão. y usted habla con Aarón. E Arão será como boca para você. Y Aarón será como la boca para ti. E você será como Deus para ele. Y tú serás como un Dios para él. Moisés, de todas as formas, não queria ir mais. Y de todas maneras Moisés ya no quería ir. Isso é um sinal quando Deus realmente acha um homem ao ponto certo para usá-lo. Y es ahí cuando Dios encuentra a un hombre en el punto adecuado para usarlo. Aqueles que acham que são, não são. Aquellos que se creen que son, no son. E aqueles que acham que não são, Y aquellos que se creen que no son, quase sempre são aqueles que Deus separou. casi siempre son aquellos que Dios separó. O conhecimento de Moisés, por mais erudito que fosse, El conocimiento de Moisés, por más erudito que él fuera, era apenas uma sarça seca. era apenas una zarza seca. Mas o fogo do Deus de Israel em Moisés, Pero el fuego del Dios de Israel en isso Moisés, sim seria a glória do ministério de Moisés. esa sí sería la gloria del ministerio de Moisés. Então, quando Moisés teve essa visão, Entonces, cuando Moisés tiene esta visión, ele corrigiu agora a sua maneira de ver as coisas. él corrige ahora su manera de ver las cosas Ele aceitou ir, então, ser o libertador. y él aceptó entonces ir y ser aquel libertador. Mas sabe o que aconteceu quando Moisés está indo, É. obedecendo o Senhor? Pero ¿saben qué es lo que acontece cuando Moisés va en obediencia al Señor?
O Senhor o encontra no meio do caminho. El suegro sale al encuentro en la mitad del Está camino. numa tenda Él está en una tienda e Deus quis matar Moisés. y Dios quiso matar a Moisés. Por que Deus quis matar Moisés? ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Porque não havia circuncidado seu filho. Ay, perdón. Sim. El Señor fue quien salió al encuentro y salió al encuentro porque Moisés no había circuncidado a su hijo. Todos lembram disso? ¿Sí recuerdan esa historia? A primeira vez que eu li isso, La primera vez que yo leí eso, eu achei que era o diabo que queria matar Moisés. yo creí que era el diablo quien quería matar a Moisés. Que Deus manda Moisés ir. Deus mandou Moisés ir. Porque Dios mandó a Moisés a que Ele fuera não quer ir. y él no quería ir. Mas depois de tanto Deus convencer Moisés, Pero después de que Dios convenció a Moisés, ok, eu vou. él dice, listo, yo voy. E quando ele vai, Y cuando él va, Deus quer matar. Dios ahora quiere Falei, matarlo. não. São dois deuses. Entonces aquí pareciera que fueran como dos dioses. Mas, lendo com calma o texto, Pero leyendo con calma el texto, Deus está levando Moisés a corrigir sua visão. Dios estaba llevando a Moisés a que corrigiera su visión. Você não pode servir a Deus conforme o costume do Egito. Porque usted no puede servir a Dios conforme a la costumbre de Egipto. Quando você olha a maneira de Deus trabalhar com Abraão, Cuando usted mira la manera en que Dios trabaja con Abraham, e Deus diz que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, y Dios le dice que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Deus mandou Abraão circuncidar seu filho. Dios mandó que Abraham circuncidara a su hijo. E todos foram circuncidados, inclusive Abraão. Y todos fueron circuncidados, incluyendo a Abraham. E agora, quando Moisés está indo obedecer, Y ahora cuando Moisés está yendo a obedecer, seu filho não foi circuncidado. su hijo no había sido circuncidado. E será que Moisés foi circuncidado? ¿Y será que Moisés fue circuncidado? Então Zípora pega uma pedra, Entonces sua esposa, Séfora, su esposa, ela vai e circuncida seu filho. ella va y circuncida a su E hijo. diz que Moisés era um homem sanguinário para ela. Y ahora dice que Moisés es un hombre sanguinario para ella. Alguns entendem, nesse contexto, Algunos entienden en este contexto que ao passado, que no en el pasado Zípora não permitiu Moisés circuncidar o seu filho. era que Séfora no había permitido que Moisés circuncidara a su hijo, Porque ela não era da descendência dos hebreus. porque ella no era de la descendencia de los hebreos. Assim como Sara levou a Abraão gerar um Ismael, Así como Sara llevó a Abraham a que engendrara a Ismael, por que Abraão foi ouvir Sara? porque Abraham oyó a Sara, E assim como Eva também levou Adão a pecar, y así como Eva también llevó a Adán a pecar. alguns entendem que Moisés, ao agradar a Zípora, Algunos entienden también que Moisés, al agradar a Séfora, desonrou o Senhor, deshonró al Señor, não circuncidando seu filho. no circuncidando a su hijo. Deus colocou as mulheres para ser ajudadora dos seus maridos. Y Dios puso a las mujeres para que fueran las ayudadoras de sus Elas esposos. têm um grande poder para ajudar os seus maridos. Ellas tienen un gran poder para ayudar a sus Mas elas esposos. também precisam olhar para o lugar certo Pero ellas también necesitan mirar al lugar correcto para poder ser mulheres idôneas. para poder ser mujeres idóneas. Então Zípora circuncida o seu filho Entonces Séfora circuncida a su hijo e diz: você para mim é um homem sanguinário. y le dice, ahora te has tornado como un marido de Ou sangre. seja, o contexto mostra que ela estava indignada. O sea, aquí el contexto muestra que ella estaba Então indignada Moisés tinha que escolher. y Moisés tenía que escoger. Você não pode servir a Deus à forma do Egito. Usted no puede servir a Dios de la manera en que lo hace Lá não Egipto. circuncida. Allá entonces lo circuncida. E também no costume de Zípora também não circuncida. Y Na por cultura deles. él no se circuncida y por la cultura de Séfora tampoco circuncida a su hijo. Então você não pode servir a Deus colocando a sua mulher acima da vontade de Deus. Entonces usted no puede servir a Dios cuando pone a su mujer por encima de la voluntad de Dios. Então Moisés, para poder prosseguir adiante, Entonces Moisés quiere seguir adelante. ele tem que circuncidar o seu filho. Si quiere seguir adelante, ahora tiene que circuncidar a su hijo. Quando você vê Paulo interpretando a questão da circuncisão, Cuando usted ve a Pablo interpretando esta cuestión de la circuncisión, ele diz da circuncisão da carne. él dice que habla de una circuncisión de la carne. Nós vamos adorar e servir a Deus no Espírito Nosotros que vamos a adorar y a servir a Dios en espíritu e não confiando na carne. y no confiando en la carne. Está em Filipenses 3. Y eso está en Filipenses 3. Ou seja, ninguém pode servir ao Senhor à sua própria força. O sea que nadie puede servir al Señor en su propia fuerza. Deus está sempre corrigindo a visão de Moisés e a nossa. Dios siempre está corrigiendo la visión de Moisés y la nuestra. Se você lê o discurso de Estevão no livro de Atos, capítulo 7, Si usted lee en Hechos 7 el discurso de Esteban, você vai encontrar ele falando de coisas que não aparecem nesse relato de Êxodo.
usted va a encontrar algunas cosas que no aparecen en este relato de A Éxodo, maneira que Deus trabalhou com Moisés. en la manera en que Dios trabajó con Moisés. Agora nós vamos voltar ao texto inicial que nós lemos. Ahora vamos a volver al texto inicial que leímos. Qual foi o primeiro texto que lemos hoje? ¿Cuál fue el primer texto que leímos hoy? Ah, que bom que estão todos muito atentos. Vocês estão igual a avó da Miriam. Tá difícil Ustedes pegar están- vocês numa pegadinha. Ustedes están igual que la abuela de Miriam, está muy difícil ponerles una trampa. Hebreus capítulo 11, versículo 23 e 27. Hebreos 11 del 23 al 27. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Quando nós vemos a obra de Deus, Cuando vemos la obra de Dios, apesar de todas as ameaças do inimigo, a pesar de todas las amenazas del enemigo, não temeremos. no temeremos. Teremos poder e ousadia para prosseguir. Tendremos poder y valentía para seguir. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, Por la fe Moisés, hecho ya grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O que levou Moisés a tamanha decisão? ¿Y qué llevó a Moisés a tomar una decisión tan grande? Porque todos queriam ser chamados filhos da filha de Faraó. Porque todos querían ser llamados hijos de la hija de Faraón. Todos queriam usufruir das glórias daquele palácio Todos tremendo. querían disfrutar de esas glorias de aquel palacio tremendo. Mas Moisés recusou isso. Pero Moisés rechazó eso. De onde veio esse poder que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus ¿De dónde vino ese poder que lo hizo preferir ser maltratado con el pueblo de Dios do que usufruir dos prazeres transitórios desse mundo? que disfrutar de esos placeres transitorios de este mundo? Você percebe? ¿Sí lo percibe? Talvez alguns pastores vão ter grande esforço Quizás algunos pastores van a tener que hacer un gran para esfuerzo ajudar o povo de Deus não estar apegado ao pecado, para ayudar a que el pueblo de Dios no esté aferrado al pecado, a não preferir os prazeres desse mundo, a glória desse mundo. a no preferir los placeres y la gloria de este mundo. Mas quanto mais você falar do pecado, Pero en cuanto más usted hable del pecado, parece que mais sobrecarregado de pecado as pessoas se tornam. pareciera que las personas se cargaran más de ese pecado. Eu não estou dizendo que não temos que pregar contra o pecado. Y yo no estoy diciendo que no tenemos que predicar en contra del pecado. Mas o que eu estou dizendo é que se você não ensinar o povo de Deus a ver corretamente, Lo que yo les estoy diciendo es que si usted no enseña al pueblo de Dios a ver a correctamente, ter uma visão gloriosa dos verdadeiros tesouros, a tener una visión gloriosa de los verdaderos tesoros, eles não terão poder para abandonar esse mundo. ellos no van a tener ese poder para abandonar este mundo. Então, talvez alguns pregadores falam muito mais do Egito do que da Nova Jerusalém. Y quizás algunos predicadores hablan más de Egipto que de la Nueva Jerusalén. Falam mais do diabo ou de Faraó do que do Senhor soberano. Hablan más del diablo y del faraón que del Señor soberano. Alguns são especialistas em falar de demônios e coisas ruins em todos os lugares. Algunos son incluso especialistas de hablar de demonios y cosas malas en todos los lugares. Mas quando um jovem começa a olhar o Senhor, Pero cuando un joven empieza a mirar al Señor, quando ele começa a receber o toque do Espírito Santo, cuando él empieza a recibir ese toque del Espíritu Santo, a força do pecado começa a cair. la fuerza del pecado comienza a caer. Temos que ser ajudados mutuamente Tenemos que ser ayudados a mutuamente ter uma visão gloriosa do Senhor. a tener una visión gloriosa del Señor. Pela fé, Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Teniendo por mayores riquezas, Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Você está vendo onde estavam os olhos de Moisés? ¿Y si están viendo dónde tenía Moisés puestos sus ojos? Está vendo. Él está viendo. Sempre colocando os seus olhos no Senhor, Siempre estaba poniendo los ojos en el Señor. contemplava a recompensa. Siempre que ponía los ojos en el Señor, contemplaba la recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito.
Por la fe dejó Egipto, não ficando amedrontado com a ira do rei. no temiendo la ira del rey. Eu receio que o nosso tempo, Y yo percibo que en nuestro tiempo muitos têm medo do anticristo, muchos tienen miedo del anticristo, da grande tribulação, de la gran tribulación, da fome, del hambre de tantas coisas negativas. y de tantas cosas negativas Que eles escutam muito mais sobre isso que ellos escuchan y aprenden más sobre eso do que a glória do reino vindouro. que de la gloria del reino venidero. Quanto mais conhecermos o Senhor, Entre más conocemos al Señor, menos medo teremos. menos miedo vamos a tener. O amor lança fora todo medo. El perfecto amor echa fuera todo O Senhor temor. fala para nós, não temas. El Señor nos dice a nosotros, no temas. Os estudiosos dizem que existe na Bíblia Los estudiosos dicen que en la Biblia existen 365 vezes 365 veces essa palavra de encorajamento. esa palabra de aliento. Não temas. No temas. Uma por dia, Una por día. para não termos medo. Para que no tengamos miedo. Precisamos olhar para o lugar certo. Necesitamos mirar al lugar Uma- correcto. Uma vez encontrei um irmão que largou tudo. Encontrei um irmão que largou tudo Una vez yo encontré un hermano que soltó todo e foi viver nas montanhas. y él dejó todo y se fue a vivir a las montañas. Uma vida muito sofrida. Y fue una vida muy sufrida. Falei, irmão, o que você está fazendo aqui? Por que veio para cá? Y yo le dije, hermano, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te viniste para acá? Então ele estava olhando e crendo Entonces él estaba mirando y creyendo que ele deveria fazer isso por causa da tribulação. que él debería hacer eso por causa de la tribulación. Falei, mas Jesus falou para nós: Y yo le dije, pero Jesús nos dijo a nosotros, quando você for perseguido num lugar, cuando usted fuera perseguido en un lugar, você foge para outro. huya para otro. Você está sendo perseguido hoje? ¿Hoy usted está siendo perseguido? Não. No. E por que está fugindo? Entonces, ¿por qué está huyendo? Vocês estão entendendo? ¿Sí le entienden? Então, quantas vezes nós olhamos para o lugar errado Entonces, ¿cuántas veces estamos viendo el lugar e equivocado desenvolvemos um estilo de vida y desarrollamos un estilo de vida baseado no medo? basados en el miedo? E agora essas coisas começam a nos assombrar. Y ahora esas cosas empiezan a asombrarnos. E no lugar de conhecer o milagre de Deus no meio da situação, Y en lugar de ver esos milagros de Dios en medio de la situación, nós anulamos os milagres de Deus. nosotros anulamos esos milagros de Porque Dios. nós achamos que podemos criar a solução. Porque creemos que podemos hallar la solución. Quando você vê a carreira de Moisés, Y cuando usted ve la carrera de Moisés, pela fé Moisés abandonou o Egito, por la fe Moisés dejó Egipto, não ficando amedrontado com a ira do rei, no temiendo la ira del rey, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. porque se sostuvo como viendo al invisible. Toda vez que você encontrar os homens e mulheres de Deus na Bíblia, Y todas las veces que usted encuentre hombres y mujeres de Dios en la Biblia, eles têm um grande segredo. ellos tienen un gran secreto. Eles estão vendo corretamente. Ellos están viendo correctamente. Estão vendo o Senhor, Están viendo al Señor, crendo nas suas promessas, creyendo en sus promesas, caminhando pela fé. caminando por la fe. Disse Charles Spurgeon: Y dijo Charles Spurgeon, diga sim à vontade de Deus dígale sí a la voluntad de e a Dios tribulação perderá sua força. y la tribulación va a perder su fuerza. Mas quanto menos você olhar para o Senhor e para as suas promessas Pero entre menos usted mire al Señor y a sus promesas e comece a olhar para os lugares errados, y empiece a mirar a estos lugares ainda as equivocados, coisas que são pequenininhas, aún esas cosas que son muy elas pequeñitas se tornam como gigantes para nós. se van a tornar como gigantes para nosotros. O Tozer, profeta do Senhor, Y Tozer, un profeta del Señor, ele disse o seguinte: él dijo lo siguiente: as coisas são aquilo que nós acreditamos que elas são, las cosas son aquello que nosotros creemos que estas son, mesmo que elas não sejam. aunque estas no sean. Mas se você acredita que as coisas são assim, Pero si usted cree que las cosas son así, aquilo vai moldar a sua vida aquello es lo que va a moldear su vida e vai criar um hábito. y va a crear un hábito. Então você está tomando a forma do mundo, Entonces usted está tomando la forma del mundo, sendo ministrado por uma ideologia siendo ministrado por una ideología que cega os seus olhos das coisas do reino que ciega sus ojos a las cosas del e reino passa a olhar na perspectiva do homem caído. y pasa a mirarlas en la perspectiva del hombre Então caído. agora você se sente assombrado, Y ahora usted se siente com medo. con miedo. Que todos nós possamos encontrar essa experiência maravilhosa, Y que todos nosotros podamos encontrar esa experiencia maravillosa. assim como Moisés. Así como Moisés, Ele viu
A sarça que ardia no fogo, mas não se consumia. que él vio aquella zarza que ardía en el fuego, pero no se consumía. Assim somos nós. Y así somos Em nosotros. nossa força somos só uma sarça, En nuestras fuerzas somos solo una zarza, mas nas mãos do Senhor pero en las manos del Señor temos a glória de Deus em nossas vidas. tenemos la gloria de Dios en nuestras Somos vidas. vasos de barro Somos vasos de barro para conter o tesouro celestial. para contener un tesoro celestial. Que o Senhor nos faça ter olhos abertos Que el Señor nos haga personas de ojos e abiertos entender que tudo aqui está passando muito rápido. y que podamos entender que todo aquí está pasando muy rápido, Mas há um reino glorioso por vir. pero hay un reino glorioso por venir. Agora, é claro, se você está andando hoje Ahora, claro, si usted hoy está andando baseado na visão celestial, basado en una visión celestial, você vai entender que Deus tem uma obra para você. usted va a entender que Dios tiene una obra para usted. Está em Efésios 2, Está en Efesios 2, que ele diz das boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. que él dice aquellas buenas obras que él preparó de antemano para que andásemos en ellas, Ele preparou antes da fundação do mundo. que él las preparó antes de la fundación del Agora, como é que mundo. nós vamos descobrir essas obras que Deus preparou para nós? ¿Y cómo es que nosotros vamos a cubrir aquellas obras que Dios preparó para nosotros? Somente se tivermos em comunhão profunda com Ele. Solamente si estamos en comunión profunda Então, con Él, cada passo que darmos y en cada paso que damos será como Abraão. será como Abraham. Não sei para onde ir, No sé para dónde voy, mas eu obedeço o Senhor hoje. pero yo obedezco al Señor hoy, Cada passo de obediência, y cada paso de Ele obediencia me faz ver o novo passo que eu tenho que dar. Él me hace ver el siguiente paso que debo dar. Mas é necessário dar um passo de obediência. Pero es necesario dar ese primer paso de obediencia. Então, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Entonces, que el Señor pueda abrir nuestros ojos possamos caminhar pela fé, y que podamos caminar por la fe, assim como Moisés e os demais servos de Deus. así como Moisés y los demás siervos de Dios. Que o Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Que el Espíritu Santo continúe hablando a nuestro corazón. Vamos orar. Vamos a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos descansar em Teu amor e em Tua fidelidade. queremos descansar en tu amor y tu fidelidad. Corrija a nossa visão Corrige nuestra visión e dá-nos a graça de ter olhos abertos y danos la gracia de tener los ojos para abiertos contemplar as coisas que de fato são eternas para contemplar aquellas cosas que de hecho son eternas e que possa moldar completamente a nossa vida. y que eso pueda moldar totalmente nuestra vida. Nos livre da cegueira espiritual. Líbranos de esa ceguera espiritual. Ajuda-nos, Senhor, Ayúdanos, para Señor, que possamos ser peregrinos celestiais para que podamos ser peregrinos celestiales e honrar o Senhor no tempo da nossa peregrinação. y honrar al Señor en este tiempo de nuestra peregrinación. Nós te agradecemos por todas as tuas palavras, Agradecemos por todas tus que palabras são vidas para nós. que son vida para nosotros. Não nos deixe tomar a forma desse mundo, No nos dejes tomar la forma de este mas mundo, renova-nos, ó Deus, sino que renuévanos, oh Señor. transformando-nos a maneira de pensar Transforma nuestra manera de pensar por meio da tua palavra, por medio de tu para palabra, experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. para que podamos experimentar cuál es tu buena, perfecta y agradable Que voluntad. o Senhor continue conosco para a tua glória. Que el Señor continúe con nosotros para tu gloria. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús, amén.